Graças e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney. Hoje eu trago uma reflexão que está no livro de Provérbios. Provérbios 16:9 diz o seguinte: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Bem, o homem natural, quando eu digo homem natural, eu quero dizer o homem que não tem um compromisso com a fé cristã, o homem que não abraçou a fé cristã como seu estilo de vida. O homem natural, ele dirige os seus passos de acordo com a sua vontade, de acordo com as suas ambições, de acordo com o seu juízo do que é certo, do que é errado, enfim, de acordo com os seus próprios pensamentos. Entretanto, uma vez que a pessoa ela abraça a fé cristã e passa a ter um compromisso com Deus, a sua vida agora ela não lhe pertence. Ele toma consciência de que ele foi comprado por um alto preço. O sangue do Senhor Jesus Cristo foi o preço pago para nos comprar. Então, a partir desse momento, o homem ele deve viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para ele. O Senhor Jesus disse lá em João 15,16 o seguinte: não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, o vosso fruto permaneça. Ora, mas para que você frutifique, é importante que você esteja dentro da vontade de Deus. Ninguém frutifica num estado de rebelião. Ninguém frutifica num estado de objeção a Deus. Ninguém é capaz de frutificar no reino de Deus se não estiver na vontade de Deus, trilhando aquilo que Deus estabeleceu. Então é importante o cristão ele buscar de Deus aquilo que Deus tem para ele, o caminho que Deus estabeleceu para ele, o caminho que Deus quer que esse cristão trilhe, a fim de que ele frutifique e cumpra assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ora, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo claramente 3 exemplos de homens que tiveram os seus caminhos diferentes e as consequências de cada um deles. Há casos onde o caminho do homem ele converge, ele vai na mesma direção que o caminho que Deus estabeleceu para o mesmo. Eu posso citar aí um exemplo, o apóstolo Paulo, durante as suas viagens missionárias. Paulo ele tem toda uma trajetória. No começo da sua vida ele estava indo contra a vontade de Deus, pois ele estava perseguindo a igreja. Então o Senhor Jesus Cristo aparece para ele, tem todo aquele processo de conversão. Enfim, o Senhor dirigiu a vida de Paulo para o que ele queria, né? Que Paulo se tornasse o missionário, o homem que ia levar o evangelho aos gentios. E passada essa etapa, chega uma fase onde Paulo ele dá início às suas viagens missionárias, primeira, segunda, terceira viagem missionária. E me chama muita atenção o fato de que Paulo, ele quem traçava os caminhos por onde ele deveria evangelizar, era ele quem ditava os caminhos por onde ele ia, as cidades onde ele ia passar, as comunidades onde ele ia pregar. Então, à medida com que ele ia evangelizando esses locais, o Senhor ia confirmando por meio de sinais, prodígios, maravilhas. Coisas iam acontecendo que iam confirmando sua caminhada, sua trajetória. Isso me faz entender que o caminho de Paulo, o caminho que Paulo traçou para evangelizar era o caminho que Deus queria. Havia momentos em que o Espírito Santo ele disse para Paulo: não entre em tal comunidade, não entre em tal local, vá para outro lugar, passa para a Macedônia. Paulo teve um sonho onde ele viu um varão macedônio, né? Então ele, de uma certa forma, ele era direcionado por Deus, mas a trajetória maior das suas viagens ele estabeleceu e o Senhor foi confirmando. Então isso me faz entender que há momentos em que os nossos caminhos eles estarão convergindo para os mesmos caminhos que Deus estabeleceu para nós. Isso é muito bom. É quando aquilo que nós decidimos, olha, eu tomei a decisão de fazer um seminário, eu tomei a decisão, eu não sei, eu tomei a decisão de fazer isso no meu ministério, ou na minha família, ou na minha vida particular. Quando isso está convergindo para o mesmo caminho que Deus quer para nós, isso é muito bom, porque você pode contar que a bênção divina está sobre a sua vida. Isso não significa dizer que não haverá dificuldades. Sim, Paulo enfrentou dificuldades. Paulo enfrentou perseguição, Paulo enfrentou oposição, Paulo passou por algumas dificuldades, sim, mas ele tinha Deus a seu favor, porque ele estava no centro da vontade de Deus, ele estava trilhando os caminhos que Deus havia estabelecido para ele. E essa é a grande diferença.
Existem também momentos onde nós queremos estabelecer os nossos próprios caminhos, não de acordo com a vontade de Deus. Deus estabelece uma vontade e nós queremos trilhar outra. E aí nós podemos pegar alguns exemplos. Por exemplo, podemos pegar o profeta Jonas. Deus tinha uma vontade estabelecida. Qual era a vontade de Deus? Era que Jonas fosse pregar em Nínive. Essa era a vontade, mas o profeta não queria. O profeta achava que aquele povo não era digno de receber a mensagem de misericórdia. O profeta, na sua opinião, no seu juízo, no seu preconceito, ele achava que não. Ele queria se julgar mais sábio do que o próprio Deus. Ele achava que não, que aquele povo não era merecedor da mensagem. E aí Deus estabelece que ele vá para Nínive, mas ao contrário disso, ele decide para Tarsis. Sentidos totalmente opostos. Se você olhar no mapa, se você pegar um mapa bíblico, você vai ver que Nínive para um lado, Tarsis para outro, e o profeta decide tomar o seu próprio caminho, mesmo sabendo qual era o caminho que Deus tinha para ele. Então, nesse caso, ele estava se rebelando contra a vontade de Deus. Ele sabia o que Deus queria para ele, mas ele achou que não, que a opinião dele, que o juízo dele, né, que os pensamentos dele, né, que o caminho dele era o melhor. E nós conhecemos a história do profeta. Ele passou uns perrengues, né? Ele foi parar na barriga ali de um grande peixe, né? Conforme o texto diz, e ele passou todo aquele perrengue. No final das contas ele acabou cumprindo a vontade de Deus, ainda que revoltado, ainda que indignado, mas ele acabou cumprindo de uma forma ou de outra. Então, precisava ser dessa forma? Ele precisava passar todo aquele perrengue? Será que ele precisava passar toda aquela dificuldade para cumprir a vontade de Deus? E se ele tivesse aceitado de imediato, ele teria tido todo aquele desvio de rota? Ele teria passado toda aquela dificuldade que ele enfrentou? Certamente que não. E é assim que acontece com o homem. Quando ele sabe a vontade de Deus para a sua vida, mas ele decide trilhar os seus caminhos, ele vai certamente passar dificuldades que não precisava passar. Então, se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, não queira rebelar-se contra isso, porque você vai passar circunstâncias que não era para você ter passado. Você vai enfrentar dificuldades que não é para você enfrentar. Ainda que Paulo, dentro da vontade de Deus, tenha enfrentado dificuldades, sim, mas ele enfrentou tendo Deus ao seu lado. No caso de Jonas, ele enfrentou dificuldades porque ele estava se rebelando contra aquilo que Deus havia estabelecido para ele. E uma coisa que eu aprendi não é bom mudar aquilo que está estabelecido. Não é bom mudar aquilo que foi estabelecido. Então, se você sabe que algo foi estabelecido por Deus para você, cumpra esse propósito, siga esse caminho e seja abençoado em nome de Jesus.